noite a todos, espero que estejam todos bem. Como sabem, estamos a estudar O Nosso Lar. O Nosso Lar é um livro que nos descreve o que é a vida no mundo espiritual. Este livro é psicografado por Francisco Canto Xavier, do espírito André Luiz, e ele relata as suas observações, as descobertas sobre a vida no mundo espiritual, revela-nos um mundo palpitante, pleno de vida e atividade organizado de forma exemplar, onde os espíritos desencarnados passam por um estágio de recuperação e educação espiritual, supervisionado pelos espíritos superiores. O Nosso Lar permite-nos antever o mundo espiritual que nos aguarda quando nós abandonarmos o corpo físico. Hoje vamos ler o capítulo 26, Novas Perspectivas. Ponderando as sugestões carinhosas e sábias da mãe de Lísias, acompanhei Rafael convicto de que iria não às visitas de observações, mas ao aprendizado e serviço útil, dizia André Luiz, que se acompanha aqui nesta fotografia, com a mãe de Lísias, Laura. Anotava surpreso os magníficos aspectos da nova região. Rumo ao local onde me aguardava o ministro Genésio, e aqui faço um parênteses, o ministro Genésio é o ministro do Ministério da Regeneração. Contudo, seguia Rafael, em silêncio, estranho agora ao prazer das muitas indagações. Em compensação, experimentava um novo género de atividade mental. Este novo género de atividade mental, reconheço que era a mudança de André Luiz. Dava-me todo à oração, pedindo a Jesus me auxiliasse nos caminhos novos, a fim de que me não faltasse trabalho e forças para realizá-lo. Antigamente, avesso às manifestações da prece, agora a utilizava como valioso ponto de referência sentimental aos propósitos de serviço. André Luiz aqui sente uma mudança. Ele dava-se à oração, ele pedia a Jesus, ele tinha sinceridade nos propósitos dele. O próprio Rafael, de quando em vez, lançava-me curioso olhar, como se não devesse esperar tal atitude de minha parte. Deixou-nos o aerobus à frente do espaçoso edifício. Descemos calados. O aerobus é um meio de transporte na vida espiritual. Em poucos minutos, achava-me diante do respeitável Genésio, um velhinho simpático, cujo semblante revelava, entretanto, singular energia. Rafael apresentou-me fraternalmente. Ah, sim, disse o generoso ministro, é o nosso irmão André. Para servi-lo, respondi. Tenho notificação de Laura, referente à sua vinda. Fique à vontade. Nesse interim, o companheiro aproximou-se respeitosamente e despediu-se, abraçando-me em seguida. Rafael era esperado com urgência no setor de tarefas a seu cargo. Isto porque na vida espiritual, todos os ministérios são devidamente organizados e os seus trabalhadores muito cumpridores das suas tarefas.
Fixando em mim os olhos muito lúcidos, Genésio começou a dizer: Clarencio falou-me a seu respeito com interesse. Quase sempre recebemos pessoal do Ministério do Auxílio em visita de observações que, na sua maior parte, redundam em estágios de serviço. Compreendi a sutil alusão e obtemperei. Faço aqui um parênteses. Clarencio era um dos 12 ministros do Ministério do Auxílio. E antes de chegar aqui, André Luís já tinha feito um percurso e já tinha estado com Clarencio. Este o meu maior desejo. Tenho mesmo suplicado às forças divinas que me ajudem o espírito frágil, permitindo seja convertida a minha permanência neste ministério em estação de aprendizado. André Luís suplicava que o ajudassem e que esta permanência no ministério neste ministério fosse de aprendizado, porque ele estava ali para aprender. Genésio parecia comovido com as minhas palavras e, valendo-me das inspirações que me inclinavam à humildade, roguei de olhos úmidos: Senhor Ministro, compreendo agora que minha passagem pelo Ministério do Auxílio se verificou por efeito da graça e misericórdia do Altíssimo, talvez devido à constante intercessão da minha devotada e santa Mãe. Noto, porém, que somente venho recebendo benefícios, sem nada produzir de útil. Certo, meu lugar é aqui, nas atividades regeneradoras. Se possível, faça, por obséquio, seja transformada a concessão de visitar a impossibilidade de servir. Aqui André Luís estava pedindo que pudesse servir no ministério, neste ministério, nas atividades regeneradoras, tendo consciência de que era um trabalho difícil e percebendo que até ali tinha recebido muitos benefícios e na sua consciência nada tinha produzido de útil. Ele achava que a sua mãe, um espírito superior, intercedia por ele, em seu benefício. E ele aqui queria mudar, queria trabalhar, queria que lhe fosse dada uma nova oportunidade de trabalho, uma oportunidade de trabalho. Compreendo hoje, mais que nunca, a necessidade de regenerar meus próprios valores. Perdi muito tempo na vaidade inútil, fiz enormes gastos de energia na ridícula adoração de mim mesmo. Esta frase é maravilhosa, em que ele reconhece a sua vaidade, que tinha um enorme orgulho na profissão que tinha, que ele era médico na última encarnação, e que estaria na hora de mudar. Aqui André Luís com um ar mais satisfeito. Satisfeito notava ele, no fundo do meu coração, a sinceridade viva. Quando eu recorrera ao ministro Clarencio, não estava ainda bastante consciente do que pedia. Queria serviço,
mas talvez não desejasse servir. Ele aqui reconhece que era necessário sentir que precisava de servir. Não dizê-lo da boca para fora, mas sim senti-lo. Não entendia o valor do tempo, nem enxergava as bênçãos santificantes da oportunidade. No fundo, era o desejo de continuar a ser o que tinha sido até então. O médico orgulhoso e respeitado, cego nas pretensões descabidas do egotismo em que vivia, encarcerado nas opiniões próprias. O despertar para os seus defeitos, para o seu orgulho, egoísmo. E aqui ele para pensar e a reconhecer que não queria ser mais assim. No entanto, agora, diante do que vira e ouvira, compreendendo a responsabilidade de cada filho de Deus na obra infinita da criação, punha nos lábios quanto possuía de melhor. Era sincero, enfim. Não me preocupava o género de tarefa, procurava o conteúdo sublime do espírito de serviço. Magnífico. Não lhe era importante o que ele iria fazer. O que ele queria era servir. Um sentimento muito nobre. O que André Luiz estava a passar. O velhinho fitou-me, surpreendido, e perguntou: "É mesmo você o ex-médico?" "Sim", murmurei acanhado. Genésio calou por momentos, como buscando resolução para o caso, dizendo então: "Louvo os seus propósitos e peço igualmente ao Senhor o conserve nessa posição digna." E como que preocupado em levantar-me o ânimo e acender-me no espírito novas esperanças, acentuou: "Quando o discípulo está preparado, o Pai envia o instrutor." O mesmo se dá relativamente ao trabalho. Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Esta frase também muito conhecida e muito importante para nós refletirmos. Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Aqui André Luiz estava pronto no seu mais íntimo. Estava pronto, era sincero com ele mesmo. Tinha um propósito. Tinha o propósito de servir. O meu amigo tem recebido enormes recursos da providência. Está bem disposto à colaboração, compreende a responsabilidade, aceita o dever. Tal atitude é sumamente favorável à concretização dos seus desejos. Nos círculos carnais costumamos felicitar um homem quando ele atinge prosperidade financeira ou excelente figuração externa. Entretanto, aqui a situação é diferente. Estima-se a compreensão, o esforço próprio, a humildade sincera. No nosso plano material, como diz o ministro Genésio, quando nós atingimos uma boa posição financeira, social, uma figura. Mas aqui
e no plano no plano físico e no plano espiritual, não é isso o mais importante. O mais importante é, de facto, a concretização dos desejos, da disposição à colaboração, da responsabilidade e da aceitação do dever. Este capítulo é um capítulo muito interessante para nós pensarmos e refletirmos. Identificando-me a ansiedade, concluiu: é possível obter ocupações justas, por enquanto, porém é preferível que visite, observe e examine. E logo ligando-se ao gabinete próximo, falou em voz alta: solicito a presença de Tobias antes que se dirija às câmaras de retificação. O ministro Genésio solicitava a presença de um trabalhador para acompanhar André Luís. Não se passaram muitos minutos e assomou à porta um senhor de maneiras desembaraçadas. Tobias, explicou Genésio atencioso. Aqui tem um amigo que vem do Ministério do Auxílio, em tarefa de observação. Creio de muito proveito para ele o contacto com as atividades das câmaras retificadoras. Para quem não sabe, as câmaras retificadoras é como que um hospital que recebe os espíritos desencarnados antes de ingressarem no nosso lar. Estendi-lhe a mão, enquanto o desconhecido correspondia, afirmando gentil: às suas ordens. Conduza-o, prosseguiu o ministro, evidenciando grande bondade. André precisa integrar-se no conhecimento mais íntimo de nossas tarefas. Prontificou-se Tobias, revelando a maior boa vontade. Estou de caminho, acrescentou ele. Bem-humorado, se deseja acompanhar-me. Perfeitamente, respondi satisfeito. André Luís. O ministro Genésio abraçou-me comovido, com palavras de animação. Segui Tobias resolutamente. Atravessámos largos quarteirões, onde numerosos edifícios me pareceram colmeias de serviço intenso. Percebendo-me a silenciosa indagação, o novo amigo esclareceu. Temos aqui as grandes fábricas de nosso lar, a preparação de sucos, de tecidos e artefactos em geral. Dá trabalho a mais de 100.000 criaturas, que se regeneram e se iluminam ao mesmo tempo. Daí a momentos, penetramos num edifício de aspecto nobre. Servidores numerosos iam e vinham, depois de extensos corredores. Deparou-se-nos vastíssima escadaria, comunicando com os pavimentos inferiores. Aqui, comunicando com os pavimentos inferiores, e já vamos ver a seguir na leitura, as câmaras de retificação estão muito próximas do umbral. Os espíritos que desencarnam e vão para as câmaras de retificação são espíritos ainda que estão sob a influência dos espíritos do umbral. Estão em sintonia com estes, porque estão ainda em sofrimento. Daí ele dizer que iam descer essa escadaria, comunicando com os pavimentos inferiores.
Desçamos, disse Tobias em tom grave. E, notando minha estranheza, explicou solícito. As câmaras de retificação estão localizadas nas vizinhanças do umbral. Os necessitados que aí se reúnem não toleram as luzes, nem a atmosfera de cima. Nos primeiros tempos de moradia em nosso lar. Este trabalho que André Luiz vai desenvolver nas câmaras nas câmaras de retificação é um trabalho com alguma dificuldade pela sintonia, como já disse, dos espíritos próximos do umbral. É o ver o sofrimento dos irmãos que desencarnaram e precisam do auxílio e de cuidados. Este capítulo, André Luiz reconhece que a oportunidade de trabalhar, independentemente do seu trabalho, do trabalho que ele vai desenvolver, que já não precisa mais de ser o médico, que não tem que fazer o trabalho de médico, mas sim aprender e aprender na oportunidade que lhe for dada. E é nas câmaras que ele vai começar a aprender, que vai ter a oportunidade dele de mudança. Nós falámos aqui nos vários ministérios. Este Ministério da Regeneração é também a zona do nosso lar, onde há maior número de perturbações. Daí ser um ministério também difícil. Espero que tenham aprendido algo neste novo capítulo, que eu tenha conseguido transmitir-vos aquilo que André Luiz nos transmitiu através de Chico Xavier. Uma boa tarde.